para trazer resultados do ano passado, avanços que foram percebidos na ligação de residências à água potável e ao esgoto aqui no estado de São Paulo. Quem está conosco é o assessor de Relações Governamentais da Sabesp, João Paulo Tavares Papa. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Lupato, bom dia, Sabino, bom Bom dia a dia. todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui falando com vocês. Qual foi esse resultado de 2025 e quais os pontos que o senhor destacaria? Bom, o fato relevante de hoje, a informação que a Sabesp está amplamente divulgando, é um recorde de investimentos que aconteceu durante o exercício de 2025, né, o primeiro ano já pleno do processo de desestatização após a mudança aí da Sabesp de estatal para uma empresa controlada pelo setor privado. Então, nós tivemos aí nesse ano, nesse exercício de 25, 15,2 bilhões de investimentos, que é um recorde absoluto na história da companhia. Para se ter uma ideia, a nossa média de investimentos antes desse processo de desestatização realizado era de 5 bilhões por ano, no melhor dos anos. Então, conseguimos, nesse ano de 25, triplicar os investimentos. Isso é um avanço muito grande para as cidades operadas, para os 371 municípios operados pela Sabesp. Isso significa, em números efetivos, né, daquilo que é atendimento direto à população, em cerca de 1,8 milhões de pessoas conectadas com rede de água tratada. Isso significa 2,1 milhões de pessoas atendidas com coleta de esgoto e 3,7 milhões de pessoas atendidas com tratamento de esgoto. É um recorde absoluto. Do ponto de vista também da economia, esse ano foi muito importante, porque nós estamos falando em 40 mil postos de trabalho criados, né? Estamos falando em 1.100 frentes de obras em todas as cidades que operamos. Agora, esses números são números muito assim, que não traduzem exatamente os benefícios, né? São números são números superlativos, mas os benefícios são mais importantes, inclusive, do que esses números. O benefício que a gente consegue oferecer à população em termos de saúde pública, que esse é o primeiro ganho, melhores condições de saúde à população. Os benefícios relacionados também ao meio ambiente, melhoria da qualidade dos rios, isso também é um aspecto muito relevante. O acesso a saneamento, a água tratada, a coleta e tratamento de esgoto também se reflete na educação, em melhores indicadores de educação, de qualidade de vida de um modo geral. A própria economia, né, nessas regiões também tem um impacto muito positivo. E todos os estudos que são feitos hoje no Brasil, especialmente os estudos do Trata Brasil, que é uma referência nessa matéria, mostra os impactos muito positivos em relação à saúde, à qualidade de vida, ao meio ambiente, quando a gente tem saneamento adequado. Então, a Sabesp está, nesse momento, divulgando os resultados de 25, são resultados muito expressivos e que apontam para um futuro ainda melhor para as cidades operadas. Lembrando que os nossos atuais contratos prevêem a universalização, ou seja, o atendimento de todas as pessoas nos 371 municípios que nós operamos até o final de 29. Né? Então, estamos caminhando bem e hoje é o dia de prestação de contas, de prestação de informações relevantes a respeito do nosso exercício de 2025, que foi um ano assim, muito positivo no tema saneamento nesses 371 municípios operados pela Sabesp. E o que a gente pode esperar para 26? É a sequência, a nossa previsão até o final desse período de 29, com a meta da universalização, é de investimento de mais de 70 bilhões de reais. Então, o que está reservado agora para 26 é a sequência desse ritmo e desse volume de investimentos, provavelmente até superando os 15 bi do ano passado,
e com obras que são obras transformadoras, são obras complexas. A própria região metropolitana de São Paulo está hoje convivendo com muitas frentes, com muitas obras que acabam gerando em algum momento interdições parciais de trânsito, enfim, mas são obras absolutamente necessárias, esperadas, aguardadas há muitos anos, especialmente aqui na região metropolitana de São Paulo, com destaque para o programa Integra Tietê, né? Que é um programa que tem hoje o objetivo de completar, né, finalizar a despoluição do rio Tietê. Lembrando que alguns municípios aqui de São Paulo, cortados pelo Tietê, há bem pouco tempo não tinham praticamente nada de coleta de esgoto, né? E hoje estão caminhando assim com muita velocidade para a universalização. Então, os próximos 4 anos, 26, 27, 28 e 29, serão anos de intensos investimentos em todos os municípios e com destaque aqui para a região metropolitana e também para a Baixada Santista. Ao final desse ciclo, a Sabesp começa a se voltar para novos investimentos. Aí são investimentos de renovação de ativos, ou seja, trocas de redes por redes mais novas, aperfeiçoamento nos sistemas de tratamento de esgoto, especialmente, isso já está sendo feito nesse momento, mas agora o nosso foco é na universalização e atendimento a toda a população atendida pela Sabesp. Essa universalização que o senhor já trouxe, que deve acontecer nas cidades atendidas pela Sabesp até o fim de 29, pelo Marco Legal do Saneamento Básico, que foi aprovado em 2020, deve acontecer em todo o Brasil até 2033. E aí, o Marco Legal aponta que, até lá, 99% da população brasileira tem que ter acesso à água potável e 90% ao esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Até 2029, a Sabesp, pelo que o senhor está dizendo, vai chegar a essa marca. Quanto falta ainda? Hoje, nas cidades atendidas, qual a porcentagem de residências que têm acesso à água potável, que tem coleta e tratamento de esgoto? Está faltando muito? Não, olha, hoje esse número varia muito, porque em algumas cidades do interior de São Paulo, nós já atendíamos praticamente 100% da população. O que mudou com o novo marco, quando eu falo novo marco, é o marco legal do saneamento, que é a Lei Brasileira do Saneamento, que foi aprovada em 2020, é que o conceito de universalização foi alterado. Anteriormente, nós atendíamos a população definida pelo município na área urbana. Agora não, agora quando você mesmo lembrou, 99% e 90% na parte de esgoto, a gente está falando de toda a população. Toda a população significa atender núcleos urbanos rurais, núcleos isolados, população urbana, aldeias indígenas, aldeias quilombolas, enfim, a toda a população. Esse conceito, portanto, da universalização foi alterado, ajustado, adequadamente, inclusive ajustado agora em 2020. Nós estamos caminhando nesse momento para atendimento a toda a população rural, coisa que a Sabesp, no modelo anterior, nos contratos anteriores, não tinha isso na sua base de concessão. O que estamos fazendo nesse sentido? Estamos fazendo um censo rural. Esse censo rural está visitando todos os domicílios dos municípios operados, com apoio, inclusive, das prefeituras locais. Esse censo tem data prevista para terminar agora no meio deste ano. A partir daí, nós começaremos a dar soluções individuais, inclusive, a essa população rural, antes não observada nos contratos, né? Então, assim, em alguns municípios de São Paulo, na área urbana, nós já temos praticamente 100% de atendimento. Mas como a área se expandiu muito com esse novo conceito, agora é que nós vamos descobrir, inclusive, usando alguns dados aí do IBGE, qual é a população ainda não atendida. Um outro aspecto que foi bastante importante e que a Sabesp está conseguindo avançar é que os núcleos informais, né, as favelas dos municípios, das regiões metropolitanas, antes não alcançadas pelos contratos, em muitos casos, agora estão sendo atendidos. Então,
a rede de água, rede de esgoto, tratamento adequado desses esgotos em todos esses núcleos informais, conforme indicação das prefeituras, né? Há algumas exceções, por exemplo, áreas que estão em situação de risco geológico, enfim, que a prefeitura nos indica a necessidade de reassentamento dessas famílias, mas os demais núcleos, todos estão sendo atendidos. Vou dar um exemplo aqui muito importante para quem vive no litoral. Vocês sabem, a Band já cobriu diversas vezes, a Baixada Santista ainda tem muitos núcleos de moradias em palafitas, né? Pessoas residindo em palafitas. A Sabesp passou a atender também essas palafitas, com rede de água e com coleta de esgoto. Aliás, um serviço, uma obra que começou recentemente e que vai ser uma espécie de modelo para o país, porque essas populações não eram sequer parte das estatísticas, né? Quando se fazia o controle de atendimento, se desconsiderava populações residentes nessas palafitas. Então, hoje, nós estamos caminhando para a universalização. Cada município tem um número diferente, né? Mas o importante é que, no ritmo que estamos e com os compromissos assumidos, até 2029, todos os 371 municípios e toda a população, seja ela a parte que vive na área urbana, ou mesmo quem vive na área rural e também nesses núcleos informais, estarão atendidas pelos nossos serviços. Eu gostaria Importante de... também... diga. Desculpa. Não, imagina. Não, eu estava aqui, a gente abordou aqui rapidamente a questão do Tietê, né, que é uma questão muito, muito cara para São Paulo, a despoluição do Tietê. Nesse período, curto período, com as obras que já foram feitas no programa Integra Tietê, é importante registrar a mancha de poluição do rio já foi reduzida em 30 quilômetros. Então, na medida em que a gente vai conectando novos imóveis na rede e levando esses esgotos para tratamento, a gente vai reduzindo a carga poluidora do Tietê e essa mancha de poluição vai se reduzindo, que é o que se espera que até 29 ela esteja completamente zerada. João Paulo Tavares Papa, assessor de Relações Governamentais da Sabesp, participando aqui conosco e falando sobre esse resultado das ligações feitas em 2025 de residências à água tratada, água potável e também à coleta e ao tratamento de esgoto. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Eu que agradeço, a Sabesp que agradece esse espaço que a Rádio Bandeirantes sempre oferece para tratarmos os assuntos importantes aqui do saneamento de São Paulo. Obrigado.